Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira soberana, rica e gloriosa. No nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra. Eu queria, aliás, chamar a sua atenção a esta mensagem, porque muitas vezes a gente vai na igreja e quando na igreja chegarmos, a palavra que ela é pregada, algumas pessoas que pensam assim, isso é uma indireta. Outros podem pensar assim, não, esse pastor está jogando verde, está falando diretamente para mim. Eu queria que você prestasse bem atenção na palavra e você vai perceber aqui que quando essas coisas acontecem, significa amor de Deus para conosco. Quando essas coisas nos acontecem, isso é Deus cuidando de você. Quando essas coisas acontecem, isso significa que Deus está zelando pela sua alma. Significa que o amor de Deus é grande para com você e está usando aquele mensageiro ou aquela mensageira para dentro da palavra falar o seu coração para que você não se perca. A gente acha que é indireta, a gente acha muitas vezes que aquele alguém está jogando um verde e não é nada disso. É Deus cuidando. Seria muito importante que você ouvisse essa mensagem. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, o havia escrevido essa carta aos Coríntios, e eles não gostaram ao lerem a carta. As palavras aparentemente parecia ser branda demais. Só que na verdade era o próprio Espírito de Deus corrigindo a igreja. Era o próprio Espírito de Deus, através do apóstolo do gentio, disciplinando a igreja para que a igreja fosse edificada. Disciplinando ou exortando a igreja para que naquela igreja houvesse o crescimento espiritual. Porque o crescimento espiritual, ele nos é dado numa igreja por meio da exortação, da disciplina, da correção. Porque o filho que vive sem correção, conforme a Bíblia chama de bastardo e não filho. Então, o filho obediente, há crescimento espiritual na vida do mesmo. Agora, o desobediente, a Bíblia já chama de bastardo, não pode haver crescimento espiritual na vida daquele. E o fato aqui dele ser duro para com a igreja, na carta qual foi escrita, a igreja se entristeceu, é verdade. Porque a gente não gosta quando Deus nos disciplina. Há pessoas que se entristecem quando Deus chama a nossa atenção, quando Deus nos corrige. Mas o pai repreende o filho que ama, está escrito. A igreja entristeceu-se mesmo que por breve tempo, ou momentaneamente falando, ao ler a carta. Porque o apóstolo do gentio aqui aparentemente estava sendo brando nas suas palavras. Mas o que a igreja naquele momento não entendia é que mesmo o apóstolo do gentio sendo duro para com ela, era para o bem da própria igreja. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes, Deus ele pega pesado conosco em determinados aspectos para que a gente possa acordá-lo do sono espiritual de alguns nós. Às vezes, Deus ele pega pesado com a gente dentro da palavra como uma forma de chacoalhar alguém para que aquele alguém desperte. Porque o que não falta são pessoas na presença de Deus. Espiritualmente falando, é como se estivesse dormindo. É como se estivesse despercebido ou distraído. E isso tem se tornado algo perigoso na vida de muitas pessoas. E era assim que a igreja de Corinto estava. Por isso ele falou, mesmo que você se entristeceu, eu não vou me entristecer por isso.
Porque mesmo que vocês não tenham gostado, mas a brandura das minhas palavras é por bem de vocês próprios. Olha o versículo 9. Agora me alegro, não porque foste contristado, mas porque foste contristado para arrependimento. Pois foste contristado segundo Deus. Veja, olha o Espírito Santo falando na boca do apóstolo do gentil. Vocês foram contristados não segundo a minha carne, mas vocês foram contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Ou seja, mesmo vocês não gostando, o apóstolo gentil falando para a igreja de Corinto, mesmo vocês não gostando, mesmo vocês ficando chateados, mesmo vocês rejeitando, recusando ouvir, a dureza da minha parte para com vocês é por bem de vocês próprios. A tristeza que as minhas palavras vos causaram é segundo Deus, para que vocês não sofram nenhum dano. Ou seja, a dureza por parte dele era em forma de exortação, era em forma de disciplina, de edificação, era em forma de discernimento, era para que as pessoas espiritualmente acordassem, era para que a igreja de Corinto se desse conta de que aquele estava exortando para o bem da igreja, corrigindo para o bem da igreja, disciplinando para o bem da igreja. A dureza por parte do apóstolo do gentil era para que a igreja não se perdesse, para que depois a igreja não sofresse, para que a igreja depois não fosse levada para o deserto, para que a igreja depois não passasse pelo fogo, para que a igreja depois não sofresse dias de treva. A dureza por parte do apóstolo dos gentios era para que no dia de amanhã evitasse que essa igreja sofresse danos maiores. Ou seja, a dureza da parte dele, na verdade, era Deus usando ele para cuidar daquele povo. Era Deus usando ele para cuidar daquela gente. Era Deus usando ele para disciplinar, para corrigir. Mesmo a igreja não gostando, mesmo a igreja não aceitando, não rejeitando, mesmo a igreja recusando ouvir por causa da brandura das palavras, era Deus usando o apóstolo dos gentios o bem da igreja própria. E às vezes isso nos acontece. Tem pessoas que não gostam. Infelizmente. Tem pessoas que até saem da igreja. Tem pessoas que abandonam a fé. Tem pessoa que acha que aquele pastor está falando direto para ela. Tem pessoa que acha que aquilo ali é o pastor que não tem coragem de falar, fica dando indireta dentro da palavra. Tem pessoa que acha que aquele pastor muitas vezes está colocando o dedo na ferida dela, porque a palavra é direcionada para ela, ela acha que é o pastor. Só conta, na verdade, é o amor de Deus para com ela. É o zelo de Deus, é o cuidado de Deus. E quando Deus, dentro da palavra, nos corrige, é para que aquele alguém depois não se perca. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Mas quando isso lhe acontecer, agradeça. Diga, Senhor, obrigado por cuidar de mim. Quando isso lhe acontecer, agradeça a Deus. Diga, Senhor, obrigado por ter misericórdia da minha vida. Obrigado por me disciplinar, por me corrigir. Isso significa amor do Senhor para comigo. No versículo 10, para finalizar. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Veja, a exortação, o corrigir ou disciplinar da parte de Deus produz em nós, arrependimento para que sejamos salvos. Que a ninguém traz pesar, ou seja, a palavra de Deus ela não é dura, isso é cuidado, isso é amor de Deus para conosco. Porque quem ama corrige, no versículo 10. Mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza que a palavra de Deus aparentemente nos causa é para o nosso bem próprio, é para que alguém não se perca e para que aquele alguém seja salvo. Então, a dureza por parte de Deus é para o nosso bem, para a salvação da nossa alma. Mas a tristeza que nos é causada pelo mundo produz naquele alguém morte. Ou seja, levar aquele alguém a perder a salvação. Então, uma coisa é a tristeza que vos é causada por parte de Deus para o seu bem, para que você seja salvo. Outra coisa é a tristeza que te é causada pelo mundo, leva aquele alguém diretamente para a morte.
e você possa entender que quando Deus disciplina, corrige, é porque Ele te ama, é para o seu bem próprio, é Deus cuidando de você. Tem que agradecer quando Deus corrige. Quando Deus aparentemente entristece o seu coração dentro da palavra. Falo do puxão de orelha, da repreensão, da correção. É sinônimo de amor da parte de Deus para com você que me ouve. A tristeza de Deus produz arrependimento para a salvação, para te livrar do sofrimento do mundo. Mas a tristeza do mundo produz morte na vida daquele mesmo alguém. Então, que você se pergunte o que vale mais a pena. Se é ser corrigido por parte de Deus ou se sofrer a tristeza do mundo. O que mais vale a pena? A tristeza que nos é causada por parte de Deus é por nosso bem próprio. Mas a tristeza que é causada em alguém por meio do mundo é para a perdição daquele alguém. O que mais vale a pena na sua vida? Tá bom? Que você possa refletir nesta mensagem. Deus te abençoe. Forte abraço a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.